Oi, amigos! Hoje eu vou falar como que estou estudando japonês. Muita gente me pergunta, nossa, como você conseguiu falar, aprender japonês tão rápido? Eu vim pra cá, eu fui alfabetizada na língua japonesa, mas eu voltei pro Brasil e esqueci o idioma porque eu não pratiquei. Aí, no começo de 2020, eu comecei a estudar porque eu sofri um acidente, um pequeno acidente no meu joelho e eu não tinha nada pra fazer. Eu falei, ok, vou estudar. E eu estudei. E eu vou apresentar alguns materiais também que eu usei pra estudar. Já avisando, eu não sou fluente, eu consigo me comunicar bem, consigo me virar quando eu vou pedir alguma coisa ou quando algum japonês vem conversar comigo, eu sei me virar bem. Porém, eu não vou dizer que eu sou fluente. Pra mim existem vários níveis de fluência e... sabe? Não cheguei no nível de fluente, tipo... nem o português eu sei falar direito, imagina o japonês. E eu vou dar passo a passo que eu fiz, porque quando eu tava aprendendo, reaprendendo, eu vi muito vídeo de muitas pessoas estudando, fazendo study vlog, mas não dava o passo a passo. E eu sou muito objetiva, eu gosto de coisas, você precisa fazer isso, isso, aquilo. E essa foi a maneira que eu aprendi, e foi o melhor método que eu usei. E algumas coisas eu usei pro inglês também. Primeira coisa que eu fiz foi começar a estudar os alfabetos. Hiragana, katakana e kanji. Porém, eu vejo que muita gente que quer aprender japonês vai direto pro kanji. Meu, não faça isso, pelo amor de Deus. Primeiro, porque nem os japoneses sabem todos os kanjis que existem. Então assim, não foca no kanji, tá? Não foca. Isso aí é o seu último passo. Primeiro, você precisa aprender o hiragana, que é o básico do básico, é aquele alfabeto que a maioria das pessoas que querem aprender japonês já viu. Eu vou tentar deixar uma foto aqui. Não é difícil de aprender, tá? E o katakana. Eu vou fazer um outro vídeo ensinando o hiragana e o katakana, mas aqui eu só quero dar a introdução pra vocês de como começar a estudar. Aí no outro vídeo separado eu faço como aprender hiragana e katakana. Esse é o básico, vocês precisam aprender primeiro esses, tá? O katakana e o hiragana. Esquece kanji, finge que kanji nem existe. Segundo passo pra você aprender é o listening. Você precisa acostumar seu ouvido. Eu fiz a mesma coisa com o inglês. Primeiro eu escutava. Você tem que fingir que você é nativo daquele lugar, que você é japonês. Você tem que entrar na cultura. Se você mora no Brasil, você precisa, sei lá, você passa o dia inteiro falando português? Ok. O tempo que você tem sozinho, que você tem livre, escuta as coisas em japonês. Age como se você fosse um japonês. Pro listening, eu ouvia muitos youtubers nativos, que inclusive eu vou deixar uma lista aqui de youtubers nativos que vocês podem pesquisar. E eu fiz a mesma coisa com o inglês. Eu assistia animes, eu assistia doramas também. Mas anime tem um problema. Até hoje tem coisa que eu não entendo do anime. Porque o vocabulário, o jeito que os personagens falam não é da vida real. Eu não recomendo. Tem animes que são muito fáceis de entender, que eu já estudei com esses animes, mas não é algo que eu recomendo. Então vocês podem assistir ou youtubers ou doramas, que chega do mais real. Terceiro passo. Eu comecei a estudar vocabulários, eu usava... como que é? Flashcard. Você pode fazer flashcard na sua casa, tá? Você corta um monte de papelzinho, escreve a palavra e atrás o significado. Ou você pode colocar dentro de uma frase. E, gente, escreva em japonês. Faça isso em hiragana e em katakana. Pra você parar de romanizar as coisas que você tá estudando. Então, eu usava flashcard, eu vou até pegar. Eu não sei onde tá o flashcard dos vocabulários que eu fazia, mas esse é dos kanjis. É só pra eu dar um exemplo. Nossa, esse kanji tá horrível. E aí você vai colocar aqui. E atrás você vai colocar em japonês. E se você tiver muito confuso, você vai escrever manhã, que tá tudo bem. Aí eu usei isso aqui inteiro. Muito bom. Porque
eu comecei pela partícula. Todo mundo fala, é muito difícil, muito não sei o quê. Mas se você não estudar as partículas, você não vai entender quando uma palavra acaba e quando outra começa. Isso era uma coisa que eu ficava muito louca. Eu ficava, meu Deus do céu! Isso é uma palavra ou isso é uma partícula? Então, por favor, estudem as partículas. Foi o que eu fiz e me ajudou muito. Porque quando eu ouvia alguma partícula, eu pensava, ah, então ok, então isso é uma palavra. Então, o que seria essa palavra? Aí eu ia estudar sobre essa palavra, porque senão eu ia colocar a partícula junto da palavra. Ficou confuso, né? Mas enfim, estudem partícula. O quarto são os verbos. Ah! Gente, no começo eu gostava muito de estudar verbo, mas no japonês, o verbo ele se transforma muito, sabe? Então, assim, tem essas transformações de verbos que é muito chato. Nossa, deu uma babada assim agora. O próximo, que até hoje eu fico assim, que são os adjetivos. Os adjetivos que são separados. Adjetivo na e adjetivo i. Só estudem isso, eu não preciso mais falar nada. E com tudo isso, você pode estudar a frase junto. Quando você estiver estudando vocabulário, já estuda a frase junto. Por exemplo, você aprendeu um vocabulário novo. Vamos supor, watashi, eu. O que você pode colocar no watashi? Mais básico do básico que você vai aprender no começo. Watashi wa Megumi desu. Então você já coloca numa frase. Porque não adianta nada você saber um vocabulário e você não ter uma estrutura onde colocar esse vocabulário e vice-versa. Entende? Que um precisa do outro, o vocabulário precisa da frase e a frase precisa do vocabulário. É óbvio isso? Não sei porque eu estou falando isso, mas tá. Outra dica é ouvir música e escrevendo. Eu tenho até um... Ó. Esse caderno foi o que eu comecei estudando japonês. E ó. E esse aqui é o que eu uso agora, mas ele já tá bem cheio também. E aqui, ó, vou dar um exemplo. Dá pra ver? São as letras de música que eu fui escrevendo. Minha letra tá bem feinha, tá? E como eu já sei um pouco de kanji também, eu já escrevo com kanji. Mas se você não sabe, escreva só em hiragana e katakana. E se você também não sabe o hiragana e katakana e tá aprendendo, você pode escrever... com a letra romanizada mesmo, que tá tudo bem. Mas eu aconselho escrever em hiragana ou katakana pra você já ir treinando a sua gramática, enfim. E o que você vai fazer com isso? Você vai pegar uma música fácil, eu posso colocar também, eu posso listar algumas músicas aqui, algumas bandas, não sei, vou deixar aqui. Você vai estar escutando a música, a pessoa vai falar anata, você vai escrever anata. E aí você vai procurar a letra dessa música, você vai ver se você escreveu certo. Outra coisa, me perguntam sobre livros que eu uso pra estudar japonês. Ó, eu vou ser sincera, eu não gosto de estudar com livros. Eu não gosto. Mas você pode estudar com livros se você quiser. Eu tenho mais alguns livros por aí, mas eu não sei onde estão, então são esses que eu achei. São esses daqui. O primeiro que eu tive foi esse daqui, Marugoto. Usei umas 5 páginas disso aqui. Mas tem gente que gosta, vocês podem obter por internet. E também tem um site, gente, da Marugoto, isso é muito bom. Que tem os áudios pra você ouvir, obviamente. O que você vai fazer com os áudios? Comer os áudios. Esse livro aqui, do N5. Outra dica que eu quero dar... Comece estudando por níveis. Assim, o japonês, segundo as provas do Nihongo no Rokushiken, que são provas que tem pra medir sua fluência na língua, são 5 níveis. Comece estudando pelo 5º nível e desse jeito você vai começar a estudar pelo básico. Então, isso também me ajudou muito, foi começar estudando por níveis, sabe? E desse jeito ele vai te dar opções certas, assim, pra você seguir, entendeu? Isso me ajudou muito, muito, porque são gramáticas básicas que você precisa pra aprender e falar o japonês. Eu usei bastante até, ó, eu grifava. Enfim, mas eu não terminei de usar também, não.
Isso aqui, que Minna no Nihongo, ele é bom também. E todo estudante japonês tem um desse. O último que eu comprei foi esse daqui, o N4. Esse daqui também eu usei ele muito pouco. Muito pouco, muito pouco. Sobre o tempo. Ó, é o seguinte. Eu tive muito tempo pra estudar, porque como eu falei pra vocês, eu sofri um acidente e tive que fazer cirurgia no meu joelho. Então, o dia inteiro eu ficava na minha casa, eu parei de trabalhar, eu parei de jogar vôlei, eu fiquei um bom tempo em casa sem fazer absolutamente nada. Então eu ficava horas estudando, mas eu não ficava como obrigação. Eu ficava porque eu queria aprender, porque eu queria entender meus animes. Por dia eu passava, sem brincadeira, umas 5 pra mais, 6 horas estudando. Mas não precisa fazer isso, tá? Não precisa. Se você não tem esse tempo, tá tudo bem. Você vai ter o resto da sua vida para aprender um idioma. Não se baseie na minha história ou na história de outras pessoas, porque são vidas diferentes. Moro aqui, eu sempre tive muito contato com a cultura japonesa. E como eu falei pra vocês, num vídeo mais pra frente eu vou explicar a minha história com o japonês, que quando eu era pequena eu fui alfabetizada na língua japonesa. Eu cresci bilíngue, mas... enfim... Então eu tinha uma facilidade maior, eu tenho uma facilidade maior. Tudo bem que eu tive que estudar desde o início, tudo. Mas são vidas diferentes, entendeu? Então não se cobre sobre isso. Tira o seu tempo. Se você tem 10 minutos por dia, 10 minutos, estuda esses 10 minutos. Você vai ver que daqui a um ano você vai estar satisfeita com conseguir entender alguma coisa. Então não desista. No começo é difícil, tem muita regrinha chata. Mas depois de um tempo, você vai ver que é muito gostoso você conseguir entender e conseguir conversar. Então é isso, amigos. Cada um tem seu processo, entendeu? Não se cobre. Ei, você! Para de se cobrar. Tá tudo bem você não conseguir as coisas. Tá tudo bem. A gente tá de quarentena. A gente tá de quarentena, entendeu? Não, a gente não tá de quarentena, na verdade. A quarentena tá lá pro passado. Era pra gente tá, mas a gente não tá. Mas assim, tá tudo bem. Tá todo mundo meio assim da cabeça esse ano. Então, não se cobre, tá bom? E nesse ano de 2021, comece a estudar se você tiver com tempo. Sai desse Instagram daí, menina. Sai desse Instagram, sai desse Facebook. Mas é sério, gente. Reduza o seu tempo em redes sociais e foque naquilo que você quer. Se você quer aprender um idioma novo, no começo é difícil, mas eu garanto, mano, eu garanto que daqui 3 meses, daqui 1 mês você já vai ver diferença. É isso, amigos. Feliz ano novo a todos. Um bom ano, cheio de amor, alegria, paz, saúde e momentos diferentes, porque a gente precisa desses momentos na nossa vida pra gente aprender com elas. É isso. Feliz ano novo pra todos. Um beijo. Bye, bye. Mata né.